estavam? Porque outras pessoas vinham e falavam. Que outras pessoas? Outros membros do Ministério de Louvor. Então, assim, aquilo acho que foi me chateando. O pastor não falou com você? Não. Nenhuma vez? Não te chamou no gabinete? Não, não chamou. Eu acho assim, que tem que ter sabedoria, não só excluir, afastar, deixar de banco, mas tem que ter uma sabedoria de conversar. Não. Você que se afastou, Eu né? que acabei saindo. Rebelde. É. Foi mesmo. Se fosse o pastor Jaime de Amorim, minha filha. Ia ser legal. Você ia apanhar legal, mas ia apanhar com carinho. Deus exorta aqueles quem ama, mas né? Mas não é. Pastor, o pastor Jaime sabe fazer. Ele desce o porrete, mas com todo amor e carinho. Eu posso pôr um pouquinho de lenha aqui na fogueira? Ponha, porque depois eu que vou pôr. Pastor Quitério, meu Deus, até o final do programa não acerto. Você acredita que orgulho é pecado? Perfeito. É pecado? Plena razão nisso. Você acredita que tem líderes de louvor que são orgulhosos? Tem. Acredita? Tem. Você costuma afastar os líderes de louvor orgulhosos do seu grupo? Aí o ponto interessante isso. A grande questão é o seguinte, em que parte o orgulho é pecado? Porque Paulo, mas é pecado ou não é pecado? Paulo, inclusive, quando ele fala sobre orgulho, porque o orgulho, ele é uma palavra assim, taxativa, mas também é uma palavra que sugere alternativas. Paulo, inclusive, ele falando sobre isso, só que ele utiliza a palavra glória, que dependendo do contexto pode ser um sinônimo no caso de orgulho. Ao gloriar-se, glorie-se no Senhor. Inclusive ele gloriava-se no Senhor. Então para algumas pessoas se gloriar-se poderia ser uma questão de orgulho. Você acredita que tem uma categoria de orgulho então que não é pecado, é isso? Dependendo, se eu me gloriasse no Senhor, gloriei-me no Senhor. Mas você acredita que tem pessoas que não se orgulham no Senhor? Não aquele orgulho taxativo, aquele nariz empinado, aquela pessoa arrogante, que já não vai o orgulho, no caso, beirando, levando para a arrogância. Isso aí é uma coisa a ser trabalhada tal qual. Tem que ser trabalhada. E é trabalhada da mesma forma, você acha? Eu, enquanto pastor, pastoreando na minha igreja, eu trabalho. Eu acompanho de perto cada um dos meus membros. Eu sou o tipo de pastor, quando eu pastoreando, pelo menos uma vez no mês, metade do culto, eu tiro na salinha das crianças, cultuando com eles para eles entenderem que tem um pastor na igreja. E como é que você trabalha uma pessoa orgulhosa? Quando ela está orgulhosa no louvor mesmo. Como é que você faz? Conversando. Conversa? Conversando. Bíblia. Orando. Intercedendo. E tenho que entender que eu estou na igreja para o quê? Para abençoar a vida dele, para mudar a vida dele, para levá-lo para o céu. Exatamente isso que a gente faz com as pessoas que começam a namorar com quem justamente isso, mas é justamente isso, tratando. Então, mas aí trabalhando. Que a gente vai chegar. Eu disse que eu ia pôr lenha, Weber. Não, tá bom, perfeito. Vamos fazer o seguinte. Nossa equipe de reportagem esteve no Shopping do Povo, aliás, onde a dona Fran trabalha, né? Sim. Fazendo perguntas para os clientes lá sobre o tema de hoje. Vamos ouvir as respostas e depois a gente vai falar dessa questão do orgulho e também da questão que eu coloquei no bloco anterior, né? Que vai ser respondida neste. Quando o pecado do namoro misto se alastra por não haver uma intervenção rápida e assim, digamos, forte da direção. Vejam só. Se o namoro misto é pecado, as igrejas deveriam excluir os membros que teimarem nessa prática? Não, porque às vezes alguns dá certo, mas o meu não deu certo. O meu não o meu marido não é evangélico. Então, e a senhora é? Eu sou evangélico. Porque ele frequenta outra igreja, ele proíbe eu. É muito ruim. Tem que ser evangélico mesmo. Eu quero agora um casamento evangélico de Deus. Não, jamais, porque assim, os membros eles tinham que, assim, saber que luz não se une com trevas. Mas se houve esta união, então eles devem permanecer até que o outro venha para Cristo. Não devemos excluir, mesmo porque Deus não fez acepção de pessoas. Então, se nós, como os cristãos, estamos para levar a palavra de Deus diz, conhecerei o caminho e a verdade vos libertará.
Então, essas pessoas não conhecem o caminho, não conhecem a verdade. Então, nós temos que ensiná-los o caminho correto que deve andar e trazê-los, sim, para Jesus e não afastá-los. Não, eu acho que não, porque nós deveríamos ajudar essas pessoas a conhecer a palavra de Deus. Claro que, como a Bíblia diz, que a luz, as trevas não combinam. Mas antes de você entrar em um relacionamento, procura ajudar esta pessoa a se converter, a conhecer o caminho, a palavra de Deus e quem sabe depois, mas excluir de maneira nenhuma. Eu ouvi dizer que um pastor uma vez pregou que é muito mais fácil quem está no mundo tirar alguém da igreja que alguém da igreja trazer alguém para o mundo. Mas quem não era crente e foi para a igreja levou o marido, ou o marido que foi para a igreja levou a esposa, o filho levou a mãe para a igreja, ou a mãe levou os filhos para a igreja. Então, não sou contra não, que se o crente estiver bem fundamentado, ele pode salvar vidas, é a nossa missão. A missão do crente é salvar vidas. Eu raramente vi um povo falar com tantas opiniões assim, né? Todo mundo quer. Bom, de relacionamento todo mundo entende, né? Porque a gente se relaciona. Olha só que tomada, hein? Nossa, todo mundo agora é grandão aqui. Olha, beleza. Bom, vamos lá. A maioria das pessoas diz que não pode excluir, porque Jesus não faz acepção de pessoas, porque a igreja não está aqui para excluir, tarará, tarará. Muito bem. Aí, a dona Franciele, que é a nossa, assim, personagem, faz de conta, tá, Franciele? Faz de conta. A Franciele estava namorando um rapaz que não é da igreja, que foi verdade, não foi? Foi. E ela estava cantando no louvor. Aí os outros moços e outras moças que conheciam ela, sabiam que o namorado dela não era da igreja, e viram que ela não ficou de banco, como se diz por aí, né? Não foi disciplinada nem nada. Começaram a arranjar namorado e namorada fora também. E a coisa foi se alastrando, né? Até que começaram a se afastar da igreja, não iam mais em todos os cultos, tarará, tarará. E aí, é assim mesmo? Ou o que a gente tem de fazer? Com a palavra, o senhor. Para isso existe a pastoral. Para isso existe a palavra do pastor, a orientação pastoral, a orientação através da própria liderança e o modelo daqueles que estão andando fielmente com Deus. Então eu não posso acreditar que, porque senão eu vou ter outros problemas, né? Que um exemplo mau vai claro, eu vou cuidar. Como é que eu vou cuidar? Essa foi a sua pergunta. Dá uma palavra clara sobre isso. Ensinar, se isso tem sido latente na igreja, precisa ser ensinado com clareza, quer dizer, não aprovamos isso não é uma prática boa para as pessoas, enfim, ensinar a palavra no sentido do sofrimento que isso pode trazer na questão do julgo desigual, não é? Como foi colocado aqui pela Franciele, todo esse esclarecimento deve ser mais exaustivo no momento que você tem um líder praticando isso, porque ele está numa certa evidência. Então é falado no ministério, falado na igreja, é explicado isso para os jovens que estão mais inseridos nesse contexto do namoro, então eles vão saber o seguinte: embora essa pessoa tomou essa decisão, não é uma visão da igreja, não é uma visão do pastor. Mas o senhor vai falar, vai citar o nome da pessoa? Não necessariamente. Por quê? Por que eu preciso? Como vai fazer, então? Não, vou falar que isso não é obviamente que vai ser associado, mas com muito respeito. É a mesma coisa que se um filho de algum cristão, um diácono, qualquer coisa assim, se droga. Eu posso, com certeza eu vou dar uma palavra sobre a preservação da pessoa ante as drogas e tudo mais. É claro que as pessoas vão lembrar, mas eu não vou expor o diácono nem o filho dele. E é mesmo, não, é muito similar. Muito similar. Aí o senhor entra numa contradição, por um detalhe que acontece. Se o senhor apenas fazer a disciplina preventiva, que é o ensinamento, mas sem ao menos afastar a pessoa que está insistindo no namoro, amanhã ou depois a igreja inteira vai estar namorando. Não, eu estou falando de membro. Não, mas estou falando de membro, membro. Aí daí a pouco todos os membros da igreja do senhor vai estar namorando com pessoas não crentes e o senhor não vai poder afastar. Eu vou voltar na mesma... Então tem que se tomar uma medida, né? Eu volto a insistir, a palavra exclusão é muito forte,
no caso, em relação à situação, ok? Mas a pessoa tem que ser afastada para tratamento das suas funções. E esse afastado sua, que é fora da comunhão da igreja? Em uma insistência muito longa, assim. Então, essa é a questão. Em uma insistência muito longa, assim. Porque o que a gente tem que... Não sei, eu vou usar uma palavra meio forte aqui agora e espero não ser mal compreendido. Mas o pastor Sábio usa todos os recursos, inclusive alguns que não são lá muito, digamos assim, espirituais. Por exemplo, a gente sabe que tem fofoca na igreja, não sabe? Todo mundo sabe. A não ser na sua igreja. As que eu pastoreei... A nossa não tem. As que eu pastoreei tinha muito. Se o pastor faz o que o pastor Guilherme está dizendo, chama a pessoa de lado, começa a tratar, não de uma maneira muito escondida, não. Mas também não precisa chegar no púlpito, porque tem gente aqui. Não é nada disso. Púlpito é para abençoar. Púlpito é para abençoar. Exatamente. Começa a conversar com a pessoa, todo mundo logo vai saber, olha, a Fran arranjou um namorado que não é da igreja, mas o pastor está tratando disso. Aí vão surgir os partidos, é verdade. Os pró e os contra, mas isso vai ter sempre. Mas a informação de que a questão está sendo tratada vai ser disseminada. E, do meu ponto de vista, isso é positivo. Mas exatamente é o que eu falei. Exatamente. Você explicar para a igreja, orientar sobre o assunto, acompanhar a pessoa. E você... Nem todo mundo vai concordar, mas não faz mal. Exatamente. É a postura da igreja. Mas se a igreja, aí volta a insistir na questão de insistência no erro. Sim. Se a igreja ensinar, ou seja, conversou, tratou, chamou o departamento, e a pessoa quer continuar, não, mas eu quero namorar. Ninguém vai, pastor, o senhor não vai fazer eu acabar um namoro, eu amo e acabou, pronto, problema meu. E se o pastor não tomar um posicionamento... Ele está desautorizado. Sabe o que acontece? A autoridade dele pastoral foi embora. Aí o que acontece? Qualquer outro membro, em qualquer outra situação, vai fazer a mesma coisa e não vai admitir isso. Aí eu entro numa outra questão. Qual? O senhor colocou aqui que o púlpito é para abençoar. Eu concordo plenamente. Se você olhar para... E doutrina preventiva também, tá? Vamos colocar aqui, Lucas capítulo 14, versículo 25, Jesus estava ensinando a multidão. E ele vira para a multidão e faz um chamado ao discipulado. Ele diz, se você não negar, não amar menos a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, tomar a sua cruz e me seguir, você não é digno de ser meu discípulo. Então Jesus, ele faz um chamado, estabelece um critério, mas ele não condena, distrata ou exclui pessoas com... Então, existe um movimento de Deus chamar para uma santificação, de sede santos como eu sou santo. Você tem um movimento de ensino de Jesus, porque o discipulado e o pastoreio precede ensino. Então, é uma educação para uma maturidade. E esse é o maior esforço do pastor e do discipulador, para que eu ensine, para que eu exorte, para que eu pastoreie, para que as pessoas adquirem a maturidade suficiente de tomar suas escolhas. Se as pessoas não... Por exemplo, vamos lembrar do jovem rico. Jesus falou, olha, você tem que... A decisão foi dele. A decisão foi dele. Pastor, Jesus não foi atrás, falou, ei, peraí, você não é judeu? Você não escuta? Ei, pastor que ia atrás, então pelo menos dá o Pelo menos você é rico, né? Pastor, dá o dízimo. Então, pastor, mas... eu só concluir uma coisa. Então, você vê Jesus chamando, estabelecendo um critério para que todos que desejarem se incluam nesse critério e padrão de Jesus. Então, enquanto multidão, Jesus ensinou a multidão abertamente. Agora, a multidão não era a igreja, né, pastor? Exatamente. Ananias e Safira, ó. Sim. Dentro do contexto da igreja, Ananias e Safira, ó. Sim. Exatamente, mas aí foram outras questões de desobediência ao Espírito Santo. Isso é outro contexto, né? Desobediência ao Espírito Santo. Fala, pastor Guilherme. É importante avaliarmos o seguinte, casamento, o namoro na visão da igreja, o que é? Não é o primeiro passo do casamento, o namoro, na visão da igreja? Claro, sim, claro. Sim. Eu tenho um filho que tem 20 anos agora, terminando faculdade agora, e começou a namorar esse ano. E eu cobro ensino. E eu chamei ele e falei assim, e aí, esse namoro
tem casamento? Conversei com ele. É isso que realmente você quer? É a pessoa certa? Conversei com ela também, com a moça. Porque na visão da igreja, não existe ficar isso. O pastor tem que trabalhar a sua igreja para que isso não aconteça na sua igreja. O pastor tem que trabalhar a sua igreja. Não tenho dúvida. Não, o pastor tem que trabalhar a sua igreja para quê? Que namora quem está pensando em casar. Sim, mas não tem que casar com a primeira. Não. Eu enquanto igreja, eu não posso ter essa visão ou ser participante disso enquanto pastor, de que, olha, filho, ó, namoro é para casar, mas você não precisa namorar com a primeira. Casar com a primeira. Não, o que é que eu estou sugerindo aí? Olha, namora umas 2, 3 e que for melhorzinha, você casa. Então, ou seja, entre aspas, estou sugerindo isso. Ora, namoro é uma fase de conhecimento para casamento. Mas, pastor... E eu tenho que entender o seguinte, que aquilo que Deus não abençoa, o que Deus não abençoa, eu, enquanto pastor, não tenho autoridade para abençoar. E Deus não abençoa o jugo desigual. Então, se Deus não abençoa, que autoridade tenho eu para abençoar? Sobre isso, Fran, você tem muitos jovens aí te assistindo, inclusive que te conhecem e tal. Você tem alguma palavra para eles sobre namoro misto? O que eu tenho para falar, assim, em relação à minha vida, como uma experiência, talvez para outros jovens que estão passando por isso, eu estava numa época da minha vida, assim, que eu estava questionando muito Deus, que eu estava na igreja, estava no ministério, estava fazendo tantas coisas e eu via a minha vida parada. Então eu falava, Deus, mas por que se eu sou fiel em tudo? Estou na igreja, estou recebendo a palavra, tenho buscado e parece que a minha vida não anda. E aí a questão de também de querer não só namorar, mas buscar uma pessoa que iria acrescentar junto comigo, né? E foi aí que eu me envolvi com esse rapaz e acabei falando assim, Deus, em outras palavras, né? Agora eu vou viver um pouquinho a minha vida, vou ver se do meu jeito dá certo. Enganada fui eu, porque eu fui buscar, fui para o meu próprio interesse e eu vi que não era nada disso. Então, assim, vocês que já estão no Salmo 40, que diz, esperei com paciência no Senhor e já quer pular para o 70, apressa-te, Senhor, e me socorrer. Tenha calma, tenha prudência, porque as coisas de Deus são simples. Não agora tem... você está namorando o rapaz de Deus, né? Sim. Tá feliz da vida? Tô feliz. Quanto tempo faz que você está namorando? 10 meses. E não casou ainda, irmão? Não. Pastor Quitério vai pegar o teu pé. Quantos meses? 10. 10 meses. E não casou ainda, não, tem que casar em 2 anos. Em 2 anos. Agora você falou bem. Porque eu conheço irmãos que com medo do escândalo ficam apressando casamentos aí, o que é uma situação muito pior, né? Começou, tem 3 meses de namoro, que dia vai ser o casamento? Vamos marcar aqui. Opa, não é assim não. Né? Exatamente. Mas vai casar? Eu creio que Deus vai abençoar em nome de Jesus. Mas assim... Você não tem convicção ainda? É porque hoje, assim, de tantas coisas que eu já passei, eu já não coloco mais, assim, tem que ser o que eu quero. Deus pode, da noite para o dia, preparar um casamento maravilhoso, abençoado para mim. Mas se dependesse de você casava com o rapaz casaria. Ou não? Eu não sei, estou namorando, estou vendo ainda. E aí? Não, casaria. Casaria. E ele? Também. Então por que não casar? Porque... Na verdade, se nós pegássemos, assim, em um contexto geral, a questão igreja, e perguntássemos aos casais que estão namorando, pretende se casar, a resposta na maioria seria, estou vendo. Por quê? Se perdeu, no caso, a convicção de que namorar é para casar. Deixa eu colocar só uma coisa, Abel. Pode, né? Todo respeito na visão do pastor Quitério, com certeza, com o maior respeito mesmo. O que eu tenho medo entre nós, uma preocupação até com o meu pastoreio, é entre o controle e o pastoreio. O que é pastoreio? O que é um controle sobre a vida do membro, sobre aquilo que ele deve ou não fazer. Então, não estou dizendo que é isso que você pratica. Não. Então, é uma preocupação minha pastoral. Né? Então, eu tenho um ministério pastoral também sobre as nossas orientações, me preocupa. Por quê?
Eu já vi na minha trajetória muitos problemas nesse sentido. Pessoas, pastores e ministérios controlando demasiadamente a vida sentimental das pessoas e trazendo um grande estrago. Isso não quer dizer que justifique qualquer coisa. Inclusive, como eu disse, precisamos tratar, precisamos ensinar. Se for necessário, se estiver trazendo, o pastor tem que agir. Isso eu não tenho dúvida. Porém, qual é o nível, não é, de interferência que se deve ao pastor? Qual é o nível? Então, assim, o pastor deve proteger o rebanho, mas não comandar a vida e as decisões das pessoas. Então, acho que esse ponto, ele é uma linha tênue, não é? Porque você pode abusar da sua autoridade pastoral e trazer um certo controle. Quando eu falo controle, é uma pressão. E a pessoa que está fragilizada porque ela é membro da igreja, ela às vezes segura aquela pressão, falando, então tá, mas... O pastor, em contexto geral, é responsável pela alma, né? Ora, controla a vida, não controla que... Hoje em dia, é totalmente descaracterizado, no caso, a igreja, aquela igreja primitiva, onde você impunha, não existe mais isso. Mas hoje, o púlpito, através do ensinamento, né, através do acompanhamento pessoal, eu volto a insistir, já vi anteriormente, outra vez que vim aqui insistir nisso, o pastor precisa conhecer as suas ovelhas, né, conhecer, acompanhá-la, até para sentir, né, cada ovelha você tem que tratar com uma certa particularidade, ok? Mas volto a insistir isso, o pastor tem que apresentar à igreja o melhor caminho, que é o caminho do céu, o caminho da santidade, o melhor caminho para a felicidade dela, ok? Não exigir isso, porque não é exigir, mas ele tem que também prestar contas do rebanho. Ora, você é livre de fazer da sua vida o que você quiser, mas olha, para você estar aqui, fazer parte, é necessário esse caminho, tomar essas medidas. Deixa eu correr aqui que o tempo voou, né? Voou, né? Carivaldo Melo da Silva, de Ubatuba, em São Paulo. Pastor Heber, parabéns pelo programa, em especial o tema escolhido. Estamos sujeitos a passar por situações semelhantes e precisamos estar preparados para lidar com a situação vivenciada. Excluir, eu diria que não seria a opção mais adequada, visto que estamos vivendo em um tempo em que a lei favorece certas práticas. Um ato como uma exclusão poderá gerar ao executor até processo por preconceito. Embora João Batista, em sua época, bateu de frente com o rei Herodes por condenar a prática de Herodes com Herodias. Lucas 3,19. Eu concluo dizendo que o fato de não aceitar já é um protesto à não conformidade. Em um clube ou condomínio existem normas e regras aos associados. E igualmente na Igreja do Senhor, conforme o estatuto de cada igreja. Nossa, daqui a pouco a gente vai ter que discutir isso, né? Se excluir um membro, pode dar processo contra a igreja. Margarida Fialho, de Rondonópolis, Mato Grosso do Sul. Excluir nunca. Devemos salvar almas. O melhor é fazer com que o de fora faça ofertas. Depois, com o dízimo, é realmente fundamental na obra de Deus conseguir tornar a pessoa dizimista ou, numa ação caridosa, pagar o dízimo para ela, a fim de que ela não fique em débito com o Senhor. Tenho certeza que a mudança virá. Margarida, a mudança vem, mas não pagando o dízimo em nome dela. A mudança vem por pregar a palavra e arrepender o coração. O dízimo, deixa eu ser bem claro, porque o programa está acabando e o diretor está brigando comigo. O dízimo não é para quem não é de Deus. Quem não é de Deus não tem que dar dízimo nenhum. Dízimo é como o Filho de Deus expressa o seu amor para com o Pai, entregando a Ele todas as coisas. O símbolo do dízimo é, Senhor, esse dinheiro, porque na nossa cultura é dinheiro, né? Na cultura oriental eram coisas, esse dinheiro representa que eu considero o Senhor, Senhor de todas as coisas da minha vida. Está aqui o meu dízimo. É com ele que a gente adora a Deus. A gente não compra a favor de Deus, muito menos a bênção de Deus. Tá? Se você quis dizer coisa diferente, me perdoe, mas foi assim que eu entendi a sua mensagem. O dízimo é para quem já é de Deus. Quem não é de Deus, o dízimo é dinheiro, igual a qualquer imposto. Né? O dízimo é para quem é do Senhor e entrega com amor. É assim que o dízimo tem que ser dado. Deus ama quem dá com alegria. É assim que ensinam as Escrituras. O contato do pastor Quitério Gregório Silva, da Igreja Assembleia de Deus, do pastor Marcelo Souza, da Igreja Verbo da Verdade, e também da Franciele Mascarenhas, aluna da Faculdade do Povo, né?
está no site vejamsó.com.br. Entra no site, pega o contato deles, convida para palestras, para pregação, pede o número da conta, se quiser mandar oferta para eles, todos eles aceitam, tá bom? Vamos ver quem vai levar a camiseta da Agrade. Quem foi? Rosana, da capital paulista. Obrigado, Rosana. Para você que fica com a gente, que fica com a paz e a graça de Jesus. Como um profeta eu lhe trago um recado para você não ser condenado. Não seja a semente entre espinhos, acreditando que haverá um jeitinho. Vá aos campos, falar de Jesus, levando a única e preciosa luz. Pois a doce mensagem do Evangelho é que transforma o homem por completo. Mas veja bem, o Senhor Santo é assim que deve ser, o que anda pela fé. Vem aí, ande pela fé, vem aí, ande pela fé. Tenha vergonha nessa cara, não aceite mais migalhas. Vem aí, ande pela fé, vem aí, ande pela fé, vem aí, ande pela fé. Tenha vergonha nessa cara, não aceite mais migalhas. Vem aí, ande pela fé. Como um profeta eu lhe trago um recado para você não ser condenado. Não seja a semente entre espinhos, acreditando que haverá um jeitinho. Vá aos campos, falar de Jesus, levando a única e preciosa luz. Pois a doce mensagem do Evangelho é que transforma o homem por completo. Mas veja bem, o Senhor Santo é assim que deve ser, o que anda pela fé. Vem aí, ande pela fé, vem aí, ande pela fé. Tenha vergonha nessa cara, não aceite mais migalhas. Vem aí, ande pela fé, vem aí, ande pela fé, vem aí, ande pela fé. Tenha vergonha nessa cara, não aceite mais migalhas. Vem aí, ande pela fé. Ensinar princípios bíblicos aos pequeninos nunca foi algo fácil, mas a Graça Filmes dá uma mãozinha a você. Coleção Herme e Amigos, sempre com uma mensagem especial para o seu filho.